Olá, aqui estamos nós para mais um podcast Caminhando com Chico Xavier. E no nosso primeiro quadro, estamos aqui com um convidado muito especial e já vou entregar um spoiler para vocês. Ele, além de nosso companheiro de jornada, que ele é que edita, ele é o nosso diretor, ele é que nos conduz, mas ele também tem, como você provavelmente, uma história interessante sobre Chico. Com vocês, Wagner. Qual é a sua história? Conta pra gente a sua história com o Chico. Como é que Chico entra? Antes, porém... Oi, Filipinho. Oi. É porque a gente se cumprimenta antes, esquece de falar isso ao vivo. Mas qual é a sua história com o Chico? Conta pra gente. Quando o Chico faleceu, né, que foi em 2002, foi quando chamou mais a minha atenção, né? Eu tinha 12 anos. E eu não entendia o que ele era, o que ele fazia, né? Acho que o pessoal que está em casa vai, né, que não conhecia ele, ou que o pessoal que é católico, de outras religiões, eu ficava perguntando assim, por que tem esse senhorzinho aí que fica mandando carta, escrevendo um monte de coisa, aparece na Globo, é bem famoso, e esse monte de gente na casa dele, o que esse povo tá fazendo aí? E a gente não tem entendimento, que a gente é meio criança ainda, né? E a gente, não era espírita, né? Você? Não, era católica. A minha família era bem católica. Inclusive, eu só fui me tornar espírita depois que meus pais faleceram. Mas, até então, eu fiz tudo trabalho lá de católico e eles não falavam sobre espiritismo em casa, eles nem entendiam. Eles também achavam que era coisas erradas, né? E mexer com o espírito, né? Sim. E aí, mas os meus pais, minha mãe, tinham um respeito pelo Chico. Eu falei, mas como que vocês não gostam dessa religião, né? Espiritismo, que se mexe com o espírito e respeitam uma pessoa que está lá dentro, né? E aí, isso depois de quê? Depois de 10, 15 anos que eu fui conhecer o espiritismo, eu acordei lá no meio da madrugada e falei assim, o que é esse negócio de espiritismo? Que minha mãe tinha falecido, não estava tendo as respostas, e aí eu procurei lá e devorei o primeiro livro lá, o Livro dos Espíritos do Kardec, né? E aí, beleza, aí eu caí de cabeça e comecei a entender tudo o que era o Chico. E aí chegou no Chico. Quem que é o Chico? Ele é uma pessoa aqui do Brasil e tal, que é do espiritismo. Aí eu comecei, né, a entender tudo, né, a importância que ele tem pra gente. E o que me marcou é isso, acho que marca qualquer pessoa, porque Chico, ele é universal. Ele é uma pessoa que agrada Oriente, Ocidente, Norte e Sul, religiões de todas as denominações, eles têm um respeito, porque quando Jesus, né, agradou, nem Jesus conseguiu, né, agradar a todos e tal, e Chico também teve seus obstáculos, né? Mas aí a gente consegue entender de que como uma pessoa tão iluminada, tão viva, assim, de caridade, de humildade, que ela faz o trabalho na prática, que nem essa caridade na prática dos exemplos. Sim. E aquele quadro do SBT lá, quem foi o brasileiro mais... Ilustre. O maior brasileiro de todos os tempos. E aí tinha o Ayrton Senna lá como concorrente. Santos Dumont. Sim, Chico ganha. E inclusive a indicação para o Prêmio Nobel. Né? E quando que foi? Foi em começo dos anos 2000 essa votação? 2000 alguma coisa? Anos 90. Ele 90 ou 80. Acredito que uns anos 80, eu acho. Então, o Brasil era um país extremamente católico ali, acho que é 70%, né? Sim. E você vê que mesmo... E aí fala lá, qual é a religião, nas pesquisas, qual é a religião simpatizante? Ah, eu sou católico, mas eu tenho simpatia pela doutrina espírita. E tudo isso graças ao Chico. Por causa do Chico. E aí eu tô dizendo o exemplo da minha mãe e do meu pai, que é de, né, milhões de brasileiros, né? Eu sou católico, mas o Chico, ele é alguém ali que eu respeito. É alguém especial. Então, agradecer ao nosso amigo Wagner por trazer pra gente, por dividir com a gente essa história. Daqui a pouco a gente volta com Assim Falava Chico. Minha amiga, eu trouxe duas histórias, né? Duas frases dele e estão interligadas, assim. Acho muito interessante esse tema porque funda meu coração. Então, a primeira é o seguinte. Ele dizia assim, em todas as vezes em que elevei a voz para falar com alguém, fui para a cama depois.
a palavra adoece a gente. E assim, eu tento sempre trabalhar a questão da raiva, da cólera, né, do rancor, que às vezes a gente exterioriza o que está no nosso coração. E a gente adoece, só que a gente não percebe. E olha que interessante, eu acho que você não conhece essa história aqui, e é de Ranieri, no livro Recordações de Chico Xavier, a história de Inácio, que tem a ver com a palavra. Existia um companheiro deles de trabalho que chamava Inácio, e o Inácio era muito inteligente, falava muito bem, só que ele tinha um grande problema. Quando era para falar da doutrina cristã, em público ele não conseguia de forma nenhuma. Gaguejava, passava mal, esquecia, apesar de nos bastidores ser uma pessoa muito inteligente, mas perante o público ele não conseguia. E aí Chico, através de Emmanuel, fala que ele foi uma pessoa importante numa vida passada. Você sabe quem? Paulo III, né? O Papa Paulo III. Olha que interessante. E aí Chico fala que ele, por ter abusado, olha as palavras de Chico segundo Ranieri. Ranieri, o Inácio praticou tantas faltas no passado, em nome de Jesus, que nesta vida até a palavra para falar de Jesus lhe foi caçada. Olha que interessante. Então, isso podemos trazer para a nossa vida. Quantas vezes a gente usa a palavra para reclamar, para julgar, para nos diminuir, para diminuir as outras pessoas. Então a palavra é o quê? Nós verbalizarmos algo que está no nosso coração. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E eu queria dessa vez trazer essas duas passagens de Chico que falam fundo no nosso coração, e a gente precisa trabalhar com muito cuidado o que a gente verbaliza. A gente há pouco ainda falava sobre sintonia e ressonância, né? A gente tem essa relação com... Nós somos energia. E é engraçado, a gente não falou, não combinou, mas a história que eu escolhi é desse livro aqui, tá? Chico de Francisco, do grande Adelino da Silveira. É uma historiazinha curta, tá lá na página 33. Nós já até falamos sobre essa história algumas vezes, que é de uma história de uma senhora, e claro que o que o Chico vai falar tem a ver com que, claro, o Chico era exemplo vivo daquilo que ele acreditava, né? Por isso que a gente segue Chico, por isso que o Wagner foi tocado por Chico, assim como ele, o Brasil, o mundo foi tocado por esse homem, exatamente porque ele era um exemplo daquilo que ele acreditava. Chama-se presente e futuro, né? Sempre Chico fazia distribuição de cestas básicas, isso era comum, ele fazer isso lá tanto em Uberaba quanto em Pedro Leopoldo. No Natal chegando, mais ainda, e aquela fila, e as filas aumentavam. E havia uma senhora na fila, e bem vestida. E a questão da palavra, os amigos, né, os trabalhadores, alguns companheiros do Chico, ficaram incomodados com a presença dessa senhora lá. Mas como, gente? Um cutucava o outro, falava, mas ela não precisa. O que ela está fazendo na fila? Ela está tirando a cesta básica de alguém que precisa. E ninguém tinha coragem para chegar no Chico. Uma teve. Aí chegou, falou, Chico, a dona fulana está na fila para receber a cesta e ela não precisa. Claro, imaginando que Chico fosse falar para ela, minha irmã, você tem razão, mas deixa. Olha a resposta que Chico dá. Preocupe não, minha irmã. Ela está se preparando. Possivelmente nesta mesma encarnação, ela precisará de auxílio. E nas próximas vidas, quem sabe? Nós todos, talvez, venhamos a ser clientes que se candidatem nas filas ao socorro fraternal. Ou seja, viu nessa atitude dessa senhora uma possibilidade de uma ação, de uma atitude humilde, conscientemente ou não. Enquanto que alguns viam a ganância, não sei que a gente... Egoísmo, usura, né, aquela coisa toda, ele via o contrário. Então, assim falava e pensava e fazia Chico. Ele afirmou com todas as letras que ela estava ali. E que todos nós, um dia estaremos frequentando filas como essas, nesta ou em outras encarnações, se já não fizemos outrora. Então, assim falava Chico. Daqui a pouco, a gente volta com obras de Chico. Daqui a pouquinho.
Aqui estamos nós de volta para o nosso último quadro de Caminhando com Chico Xavier, Obras de Chico. Hoje nós vamos falar da 19ª, né? 18ª foi Nosso Lar, que nós vimos no nosso encontro passado, que é a primeira da obra de A Vida no Mundo Espiritual, da parceria Chico e André Luiz. Só para relembrar um pouco, no Nosso Lar, a gente acompanha a chegada de André no plano espiritual, toda a evolução, os estudos dele. Já nos Mensageiros, que é a 19ª, é André já trabalhando. Esse livro é interessante, Felipe, que todo o livro se passa em uma semana. Inclusive está nos cinemas também, né? Nosso Lar 2 tem como base essa obra. Na Nosso Lar, nós temos o apoio de Clarencio. Nessa, nós temos Aniceto, ou Aniceto, né? Pronuncie como você quiser. E Vicente, que é um companheiro de André, que também foi médico enquanto encarnado, e são eles trabalhando, auxiliando. Essa obra, ela traz algumas mensagens muito interessantes, porque eles vão socorrer espíritos, e que fala sobre mediunidade fracassada, por isso Mensageiros, né? Fala sobre mediunidade fracassada, fala sobre processos obsessivos, fala sobre o desencarne e as preocupações que nós devemos ter. Então é uma obra que nos ensina muita coisa. Ela mostra como que a espiritualidade, uma equipe de Nosso Lar, como é que eles saem e vêm para cá, né, para a crosta, materialmente, como é que isso se dá, como é que eles chegam até aqui e como é que funciona a intercessão deles, a ajuda deles para aqueles que necessitam, as pessoas que são auxiliadas. É a família, uma família de um médium desencarnado. Gente, é muito interessante, vale a pena, mesmo que você não tenha interesse em desenvolver a sua mediunidade, mas pelo menos conheça. Essa obra do Chico vai mostrar para você como funciona esse intercâmbio entre os dois planos. Enquanto que em Nosso Lar, André, nós acompanhamos a evolução do André, o processo de aprendizagem dele. Nos Mensageiros, ele vem para se despedir, inclusive, da família, ele encontra com reencontra a sua família, ali ele se despede, ali ele assume verdadeiramente a nova vida, a nova etapa da jornada evolutiva dele. E você, tem o que acrescentar? Minha amiga, eu li 2 vezes essa obra e assim, o que me marcou é que é um choque de realidade para nós médiuns, de nós sabermos que a maioria esmagadora dos médiuns são médiuns de prova. O que Edgar Armon diz sobre isso? Que médium de prova são médiuns que já espíritos que faliram em outras vidas, né, e vem com compromisso como uma tábua de salvação para poder exercer a caridade. Então a caridade não precisa ser exercida só na mediunidade, né? Pode ser um trabalho voluntariado, mas é um chamado muito forte para poder fazer esse trabalho. E médium natural era Chico, Francisco de Assis e poucos. Então nós somos médiuns de prova. Então a grande maioria abandona o próprio exercício, o mandato. Eu já ouvi, minha amiga, algumas vezes as pessoas trabalharem alguns anos, falarem assim, olha, não estou mais trabalhando porque não, já cumpri minha missão. Chico exerceu durante 75 anos ininterruptos, disse que fez muito pouco, que era um endividado. Imaginemos nós, né? E Chico que trabalhava, a gente às vezes vai num trabalho mediúnico, minha amiga, trabalha 1 hora, 1 hora e meia, acha que tá bom uma vez na semana. Chico exercia diuturnamente e às vezes começava 8 da noite e acabava 6 da manhã. Então, o que Chico trabalhava às vezes num dia, tem médicos que não trabalham 1 mês. E Chico fez isso por 75 anos. Então, é um convite. Esse livro Mensageiros é fantástico. E todos nós deveríamos ler, reler e tê-lo como algo de cabeceira para a gente se lembrar da nossa responsabilidade de fazer o bem. E inclusive não se estende só a médiuns, não. É uma obra que abre os nossos olhos para não perca tempo. Olha como é que você chega no plano espiritual quando você perde tempo. Então é um convite ao aproveitamento dessa encarnação.
para que a gente possa fazer o bem, praticar o bem, independentemente da sua religião. Leia o livro e depois você vai nos escrever lá nos comentários o que você sentiu quando você leu, em que você se encaixou, em que você se encontrou nessa obra. Porque realmente ela mostra o André já refeito, se despedindo da família dele, entendendo que... Tanto que a esposa dele estava casada, né? Já estava casada, não é spoiler, tá? Isso está no filme Os Mensageiros, o Nosso Lar 2, então não estou contando nenhuma novidade. Mas leia, assim como eu aconselho a ler O Nosso Lar, leia também Os Mensageiros. Mais alguma coisa? Amiga, vamos lembrar alguma frase de Chico pra gente encerrar? Por favor. Hoje eu vou lembrar uma que veio pra mim agora aqui na minha cabeça. É um pouco polêmica, mas eu acho que ela vale a pena. Ela diz assim, Chico dizia assim, que o problema do espiritismo são os espíritas. Então o que Chico queria dizer com isso? Que nós precisamos, antes de tudo, vivenciar o amor em nós. Então, as pessoas que mais perseguiam Chico, por incrível que pareça, eram os próprios confrades espíritas. Então, os religiosos são os mais difíceis. Nós, religiosos, temos que sempre nos incluir. E toda vez que a gente fale, né, do trabalho, do bem, a gente tem que se incluir, inclusive como espíritos endividados, que quem nos lembra muito isso é no livro Mensageiros. Então, é essa a mensagem, né? O problema do espiritismo são os espíritas. Então, que nós consigamos vencer a nós mesmos nessa grande missão que nós temos do autoconhecimento e da própria evolução. E você, minha amiga, que outro ensinamento de Chico você gostaria de finalizar? Eu vou embarcar na sua nave aí, vou embarcar na sua onda, e a frase que eu acho que Chico mostra muito bem a que veio. Se Kardec tivesse dito que fora do espiritismo não tinha salvação, ele não seria espírita. Ainda bem que ele disse fora da caridade, que é a mensagem do livro Os Mensageiros. Então vamos fazer o bem. Não basta ser bom, que é uma outra frase de Chico, é preciso praticar o bem. Então, ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro, Caminhando com Chico Xavier. Até lá. Até lá.